Eu já, primeiramente, boa tarde a todos, né? Muito bem-vindos. Obrigado pela participação. Sobre nossa conta corrente, em fevereiro nós não tivemos depósito. Na aplicação, nós iniciamos o mês de fevereiro com R$1.139.04,54. Tivemos um rendimento de R$ 6.916,33 e fechamos fevereiro com R$1.145.920,87. Esses foram os extratos também bancários que eu enviei para vocês por e-mail. Aí, também, eu enviei por e-mail o balancete, balancete de dezembro e janeiro. De fevereiro ia ser fechado hoje, não sei se fechou, mas aí o de fevereiro, então, eu mando do mês que vem, junto com o de março. Esse mês de fechamento de dezembro, janeiro e fevereiro é meio ativo na prefeitura por causa do encerramento do balanço. Bom, então vamos passar para matérias para deliberação. Nós temos a aprovação da ata da reunião anterior, que eu encaminhei por e-mail. E aí eu gostaria até que os senhores e senhoras colocassem no chat se aprova, para eu também já poder ficar mais fácil para eu fazer a ata desta reunião de hoje, por favor. Não, eu não sei fazer isso. Pode me abster? Onde, ué? Eu vou me abster porque eu também não estava lá, não vi a reunião. Não estava na reunião, tá. O Jean aprovado. Gente, não estou na minha sala, eu estou tentando improvisar minha participação aqui. E eu estou pedindo uma nova autorização para entrar, porque eu estou entrando no computador para poder usar o chat, porque eu estou no celular aqui para a câmera. Então, se vocês me autorizarem, eu já faço a minha participação. Pode liberar, você já... Obrigada. Já entrou, já está... Obrigada. Já apareceu, já. Bom, então nós já temos aqui aprovado por maioria a ata da reunião anterior. Nossa próxima reunião é dia 16 de abril, às 16 horas. Então, como comunicado da presidência, não sei se eles chegaram a ler, é sobre o artigo 76B da Constituição Federal, o Jean vai falar para nós, né? E o decreto municipal 23.206, 16 de fevereiro de 2024. Então, Jean, você está com a palavra aí, meu amigo. Olá. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui. Eu não estou vendo. Eu acho que o meu navegador está bloqueando aqui o uso da câmera. Bom, então vai sem câmera mesmo, vocês me ouvem? Está ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Tá. Bom, eu sou o Jean, eu sou da Secretaria de Finanças e conselheiro aqui também no FMDU. Eu tenho inclusive de explicar para vocês sobre o decreto 23.206, que trata da desvinculação de receitas de fundos no âmbito do município de Campinas. Então, assim, é uma medida, é um decreto do prefeito que vai impactar diretamente todos os fundos vinculados ao município de Campinas
exceto os fundos da saúde, da assistência, da educação e dos fundos vinculados ao CAMPREV, né, ao Instituto de Previdência. Então, para os demais, inclusive o FMDU, fica a obrigação de desvinculação de 30% das receitas que entram a título de imposto, taxa, multa e outras receitas correntes. Então, aqui diz que tem uma regra, né, para se passar esse recurso, tem até o dia 20 de todo mês para repassar referente à competência do mês anterior. E também tem alguns outros detalhes, né, de como fazer, precisa ser por meio do processo eletrônico SEI, etc, detalhes que eu acho que não vem ao caso agora. Mas o que eu acho que é importante aqui para os conselheiros, né, é estarem cientes da existência desse decreto e de que 30% de tudo que entrar nesse fundo vai ter que ser desvinculado. Isso significa ser tirado do fundo e feita uma transferência financeira para a conta do Tesouro, para que o Tesouro utilize de modo livre, né? Livre movimentação, sem vinculação. Enquanto o recurso está no fundo, ele não é de livre movimentação, porque ele precisa atender às regras de destinação de acordo com a lei de cada fundo. Quando ele é desvinculado, né, no caso aqui 30%, ele precisa ir para o Tesouro, e lá o Tesouro pode utilizar de qualquer maneira, né, de maneira discricionária. É importante salientar que esse decreto municipal, ele traz a vigência a partir de janeiro de 2024, mas ele também retroage os efeitos a 2016. Por que 2016? Porque a partir de 2016, que constitucionalmente os municípios também aderiram, né, por meio da Constituição, a essa possibilidade de desvinculação. Então, se vocês olharem lá no artigo 76b da Constituição Federal, de 2016 até 2023, esteve vigente, né, esse decreto, e depois de 2023, quando acabou a vigência do decreto, não, o artigo, né, quando acabou a vigência desse artigo na Constituição, que finalizou 23, logo, né, no começo desse ano, já veio uma nova disposição transitória da Constituição Federal, que renovou esse artigo sem mudar nada, exceto a data de validade, que passou a ser 2032. Então, ele dá também ele dá o direito para que os municípios, os estados, assim como a União já fazia, né, fazer também a desvinculação de receitas sobre esses fundos. Então, acho que é basicamente isso que eu tinha, né? Estou à disposição aí para dúvidas. Uma dúvida aqui, você fala em 30%, então vamos supor, nós estamos aqui com 1 milhão e pouco, vai ser retirado 30% desse valor já? Isso. O que acontece, tem dois momentos esse decreto. O primeiro momento é de janeiro de 24 em diante. Esse é um primeiro momento que a gente já encaminhou, inclusive um processo SEI, a Secretaria de Finanças já encaminhou para todos os fundos, já dando as instruções operacionais de como fazer essa desvinculação para janeiro de 24 em diante. O período anterior, de dezembro de 23 para trás, com o começo em janeiro de 2016, vai ser uma outra métrica, em que os 30% continuam sendo aplicados, mas só que é um pouco mais complicado de se fazer esse cálculo, porque muitos fundos são antigos. No caso do FMDU é tranquilo, mas no caso, por exemplo, de alguns fundos antigos da Prefeitura, precisa fazer uma verificação da contabilidade desde 2016, mês a mês, para poder fazer esse levantamento. Por isso que a gente separou em dois momentos, tá bom? Mas respondendo diretamente, tudo que está aí, desse 1 milhão, vai ser desvinculado. 30% já vai sair. Sim. Aí a aplicação é livre e o restante do fundo
como que pode ser usado? Aí mantém na legislação do fundo, dentro das possibilidades de aplicação que o fundo determina. É livre para votar a favor ou contra, por exemplo, uma ação de políticas públicas? Sim, dentro de 70%, desde que tenha disposição disso na lei, sim. A gente não tem nem que concordar nem discordar, né? Porque é uma lei federal e um aproveitamento meio assim. Por que faz um fundo se depois vai tirar o dinheiro do fundo, né? Então por que fez o fundo? Não é melhor acabar com o fundo de uma vez? Se vai ter esse tipo de flexibilidade... Não dá ideia. Puta merda, pô. Que flexibilidade, não? Nós temos uma boa intenção, a gente cria um fundo. Mas depois a gente precisa do dinheiro. Assim fica fácil, né? Dessa fruta como caroço, como a casca, como tudo. Só que eu acho que o que me parece é que o fundo deve ser mais ágil para gastar o dinheiro. Se a gente tivesse gasto, não teria nada para pegar. Não, se eu tivesse gasto esse 1,1 milhão, aí a gente já não precisava dar os 30%. Porque o pessoal fica sonhando, né? Aonde que nós vamos arrumar dinheiro, hein? Aí eles lembram que nós existimos. Mas é triste, eu também fico chateado, porque eu vejo, isso acontece com o Condepac, por exemplo, que tem um fundo de cultura de 2%, não sei o que lá, nunca se conseguiu fazer nada com isso, porque realmente o dinheiro some. Vai para o tesouro e tchau, isso vai ser o mesmo. Não tem o que estranhar, não. Agora, estranho, sim, que a Constituição Federal crie um mecanismo de desvalorização da sociedade civil. Que nós estamos aqui para fazer algum serviço com a maior boa vontade e, de repente, daqui a pouco eles mudam de 30% para 60%, para 72%. Por decreto, né? É tão fácil, né? Pois é. Me dá uma caneta aí, eu vou fazer uns decretos também. Tem uma discussão bastante assim, filosófica, assim, inclusive, sobre isso, né? E política também, né? Não deixa de ser político. O orçamento é uma peça política e técnica, né? Então, assim, a história dessa desvinculação, ela começa lá em 1994, no âmbito da União. Então, se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar o contexto político ao qual ela foi criada, né? E a motivação, ela é justamente poder, de tanta rigidez que o orçamento tem, que foi sendo criado, né? Coisas boas, né? Que é vinculação com saúde, com educação, com assistência social, com previdência, tudo isso daí são coisas boas. Mas o contexto é que cada vez foi se vinculando mais e deixando menos espaço discricionário. E nesse âmbito político, lá em 1994, criou-se a possibilidade, aliás, né, a CPMF está nesse bojo aí também dessa época, da década de 90. Mas nesse caso aqui da desvinculação de receita, foi lá em 1994, com essa possibilidade de ampliar a receita discricionária, né, de livre movimentação do governo federal. E aí foi uma ideia que ficou, e os estados e os municípios, obviamente, fizeram também essa mesma possibilidade. E foi uma briga também para 2016 que aconteceu essa possibilidade de expansão desse artigo para os municípios e para os estados. Então, hoje chegamos nessa posição aí que eu concordo com você, Capone. Você cria um fundo, mas no final você esvazia ele, né? Então, já veio uma mordida grande, 30% de cara, né? Você sabe o que é que eu concordo? A gente nunca vai poder usar 100% do fundo? Não. Não? Não. Então, só 70% e olhe lá. Agora, o que é interessante, que vocês talvez não tenham percebido, é que existe um princípio jurídico de que a lei não retroage, tá? Então, direito adquirido, um monte de coisa que o fundo tinha e que simplesmente passam por cima. Como é que faz retroativo até não sei que ano aí? Isso é uma piada, pô. Isso é uma piada literal. Uma piada jurídica. Não pode retroagir, pô. Se tivesse gasto. Essa parte eu não entro no mérito, porque como eu não sou do direito, eu acho melhor até, se quiser avançar com essas questões mais do direito, chamar alguém que é da área, né? Eu não sei te responder.
Eu também não sou do direito, sou engenheiro, mas eu conheço uns princípios básicos. A coisa julgada, sendo, direito adquirido e a lei não retroage. Não volta para trás, assim, retroage até 2000, não sei quanto. Não retroage. Não fizeram antes porque não quiseram. Ô, Valquíria, só estou vendo a tua boca mexer, não tem som. Capone, a gente tem até o IPTU retroage 5 anos. Mas é ilegal. Então é manobra. Então a gente nunca vai poder usar, e se a gente tivesse usado 100% agora, a gente teria que dar um jeito de devolver os 30%. A gente tinha que tirar do nosso bolso. É uma piada jurídica que até o cara que fez a lei, eu acho que ele não é muito inteligente. Ele criou uma coisa perigosa. E se o cara já gastou dinheiro, como é que devolve? E essa liberdade de gasto não é tão livre assim também, né, Capone? Esse é o problema. Bom, isso aí nos dá uma lição, tá? A gente tem que agir e gastar o dinheiro. Porque daí a gente fica esperando a morte da bezerra e daí dá isso, tá? Esperando o nosso dinheiro. A gente faz plano e depois eles fazem o plano mais rápido que nós, com uma caneta na mão. Jean, só para esclarecer uma dúvida minha aqui. Está ouvindo, Jean? Estou ouvindo. Ah, tá. Até em relação aos conselheiros também. Igual você falou, né, de janeiro e fevereiro eu já recebi a CI aqui. E todas essas transferências incluem os valores creditados na conta do fundo, como também os rendimentos, certo? São 30% sobre os valores creditados e 30% sobre os rendimentos também que foram creditados, certo? Isso, o rendimento também é receita do fundo, então entra dentro do decreto. Não, tá ok. Obrigado, Jean. Só para, assim, talvez fomentar um pouquinho mais a discussão, mas olhando para uma outra ótica, né? Esse dinheiro ele não vai ser utilizado para uma ação que não de interesse público, né? Então, assim, não estou defendendo a medida nem nada, mas assim parece que do jeito que está caminhando a conversa, parece que perdeu, né? Não é que perdeu, vai ser utilizado inclusive para ações da própria secretaria, né? Esse dinheiro cai, assim como o dinheiro de outros fundos cai no Tesouro, né? Que é um bloco único, onde se dão lastro para outras políticas públicas. É simples assim. Não, a dúvida já é a seguinte, por exemplo, aqui no início, né, das nossas conversas, que teria que apresentar os projetos para retirar esse dinheiro. Esses 30% nós não vamos ter conhecimento como ele vai ser usado, é só isso, né? Para nós aqui do fundo, não, ele sai e não tem assim, uma satisfação a dar a este fundo. É a mesma satisfação de que todas as outras receitas de livre movimentação do município. Então, por exemplo, IPTU, ITBI, ISS, todas essas receitas, qual que é a forma que a sociedade tem de acompanhar o que tem sido feito? É através da transparência pública. Então, lá no site de Campinas, a gente tem lá todas as despesas puxadas com as receitas públicas. Então, essa é a forma, esse é o lastro que tem. Agora, o seu, por exemplo, R$300 mil do FMDU, como que eu faço para verificar como foi gasto? Não, isso não tem como, porque uma vez que ele cai dentro do bolo do Tesouro, ele se transforma numa coisa só e ele é tratado como uma coisa só, e não como uma coisa segmentada. Essa possibilidade só se tem dentro dos fundos, né? Nos fundos você consegue ver direitinho porque está dentro de uma caixinha. No Tesouro, a caixinha é o Tesouro, que é gigantesco, né? Entendi. Pode virar salário também, pode acontecer, né? De político. O Tesouro custeia, inclusive, salários, né? Então, sim. É normal, é a vida da prefeitura. Isso é assim desde que existe governo, né? Mas vai fazer o quê?
a gente não tem que reclamar, não. Eu só estou reclamando que nós não tivemos a iniciativa de dar uma destinação a tempo, tá? Porque eu tenho certeza que se não tivesse nada no caixa, os 70% os 30% de nada dá nada. Aí matava. Isso é para a gente aprender, é para gastar, não é para esperar um decreto federal que de um cara lá que teve uma ideia. Vamos pôr a mão no dinheiro, levar para... Claro, eles vão usar para o benefício público, é dinheiro público, né? Não está reclamando. Estamos reclamando de não termos usado, tá? Isso é o que eu reclamo. Tanta coisa que se pode fazer. Eu, por exemplo, estou lá com uma academia de letras e artes, sem um tostão. Estou fazendo um concurso de piano, fazendo o quê? Recitais para levantar dinheiro, porque eu me nego a pedir dinheiro para a prefeitura, porque eu sei que não sai. Vai ser uma confusão, mas pode até sair. Mas o que eu digo é o seguinte: manutenção de prédio público, por exemplo, que seria o caso da academia, eu queria usar esse dinheiro aí, porque eu estou gastando do meu bolso há muito tempo, tá? Então, eu acho que é obrigação do Estado dar manutenção aos próprios do Estado. A academia é um próprio do Estado. Agora, eu não tenho a mesma felicidade que outras instituições. Então, eu faço do meu bolso. Mas eu fico meio louco de saber que eu não consigo usar esse dinheiro para manter um próprio público, que é uma academia de artes que produz muito. Aliás, vocês estão convidados. Vamos ter uma série de recitais para levantar dinheiro para pagar um concurso de piano internacional. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Desculpa entrar nessa conversa aí, mas eu estou querendo falar o seguinte: é possível fazer uma pergunta, é possível fazer um projeto de manutenção de um próprio público usando o dinheiro do FDMU aí? Oi, Sérgio, Carol, secretária, tudo bem? Desculpa o atraso, mas a Valquíria viu que eu estava com o Vandão lá. Eu nem vou aqui me estender muito rapidamente, mas obrigada aí por vocês estarem presentes na reunião. E, Sérgio, só um esclarecimento: a questão do recurso do fundo, ele vai para várias políticas públicas, não só na questão da mobilidade, na questão cultural, na área de habitação, são para grandes projetos que a gente precisa implementar, que está estabelecido no plano diretor e na lei que criou o fundo também. Quando a gente tem os prédios públicos, a gente pode utilizar de um outro instrumento, que é o estudo de impacto de vizinhança, que é o EIV. E aí a Secretaria de Cultura precisa saber do seu projeto, o custo dessa reforma, e ela pode sim indicar essa mitigação dos empreendimentos que estão acontecendo ao torno da Academia de Letras, entendeu? Então a gente teve o prédio da Liderwood com um projeto sendo reformado, com projetos, inclusive o mapeamento digital, com o levantamento planaltimétrico, está tendo a reforma do prédio das locomotivas, que as oficinas, né, que ele é o prédio do relógio no pátio ferroviário, tem recursos vindo para o Museu Ferroviário lá na estação Ayumas. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vem destinando recursos do EIV para os prédios públicos, tá? Então, vale a pena você ter o orçamento, vale a pena você conversar com a Alexandra Caprioli, informar ela que existe essa demanda, que é importante, quando vier um empreendimento habitacional ou comercial nesta região, que ela já fique com o radarzinho ligado, porque há essa necessidade. Como a gente encaminha os projetos para assistência social, para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde, né, que é esporte e lazer, que é as praças, muitas que a gente está recuperando com a academia de terceira idade. Todas essas obras, a maioria dela está vindo da parceria desses empreendimentos de recursos do EIV, porque é muito mais célere. Vocês não imaginam que o fato da gente ter o dinheirinho lá no fundo, eu posso sair dando cheque, eu e a Marcela e o Nilson assinando e entregando. Eu tenho que licitar, eu tenho que ter projeto, eu tenho que ter orçamento, né? Então eu sigo o rito do que como se fosse qualquer outra obra pública sendo feita. E pelo EIV não, porque a gente indica para as construtoras e ela não tem a burocracia igual a gente tem de executar uma obra. Então, fica aqui a minha dica, Sérgio, de você conversar com a Caprioli, marca uma reunião, entrega os projetos, os custos, porque com certeza os empreendimentos que vão estar, às vezes no raio de 2 quilômetros, pode ser destinado para vocês aí também, tá? Que bom.
Eu acho até que eu tenho um tipo de um gerente executivo. Ele parece que já falou com a Caprioli, vai sair alguma coisa assim. Tá Mas bom. obrigado pela orientação. Vamos lá. Aí a pauta era isso. Doutor. O Nilson, eu achei por bem a gente fazer essa reunião, além dos informes de rendimento que a gente está tendo, a contribuição social é um recurso que vai vir para o fundo, mas nós somos surpreendidos também pelo decreto que o Jean já comentou, e agora nós estamos só tentando ver com a Finanças como que dia que é essa transferência, já mandou, né? É todo dia 20, então a gente tem que fazer esse controle e essa prestação de conta para vocês, conselheiros, né, desses 30% por lei federal que é repassada aos cofres. Tá bom? Perfeito. Mais alguma colocação? Não. Então é isso. Tá bom, pessoal? Então até a próxima reunião, mês que vem, né? Isso, eu falei dia 16/4, às 16 horas. Isso. Perfeito. Ó, eu vou explicar que pode ser que eu esteja em Florianópolis, mas eu vou tentar acessar de lá, tá? É rapidinho, é só uma prestação de conta, às vezes dá certo. Tá bom, pessoal? Obrigada, viu? Obrigado, abraço a todos. Tchau. Como é que eu saio daqui agora? Vai ficar preso aí, que nem o...